Como vai, Feraguimbo? Vamos iniciar agora o estudo da meia-vida ou período de semidesintegração. Tempo de meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo necessário para que metade da massa de uma amostra radioativa seja desintegrada. Olha aqui que legal a informação que eu estou passando, tá? É o tempo necessário para que metade da massa seja desintegrada, tá? E essa massa é de um material radioativo, tá bom? Para ficar um pouco mais claro, vamos supor que eu tenho 100 gramas aqui de material radioativo. Depois de um certo tempo, só restaram 50 gramas, afinal o material radioativo está emitindo partículas. E depois de mais um tempo, só restaram 25 gramas, também em decorrência da emissão de partículas. Esse tempo aqui para que metade da massa decaia, a gente chama de tempo de meia-vida, ou abreviadamente, tempo de 1/2. Tá? Da mesma forma aqui, tempo para metade da massa decair, tempo de meia-vida ou tempo de 1/2. Então, para ficar bem claro, o tempo necessário para que metade da massa se desintegre é o tempo de meia-vida. Olha aqui esse exemplo agora. Eu tinha 200 gramas e passaram a ser 100 gramas, posteriormente 50 gramas e, por fim, 25 gramas. Tá bom? A massa não está sempre caindo pela metade? Se a massa está sempre caindo pela metade, isso indica para mim que eu estou falando de um tempo de meia-vida. Beleza? Olha o raciocínio matemático que eu posso botar aqui, galera. Minha massa inicial é 200, tá? E minha massa inicial, que é 200, ela é 2 vezes minha massa depois de um tempo de meia-vida, que é 100. Minha massa inicial, que é 200, ela é 4 vezes minha massa inicial, que é 50, tá? O que eu vou botar? Vou botar 2 ao quadrado aqui, para ficar melhor. 2 ao quadrado vezes 50. Minha massa inicial continua sendo 200 e minha massa final agora aqui é 25. É 8 vezes menor. Então, eu boto aqui que 200 é igual a 8 vezes, que é 2 à terceira, vezes 25. Tá? Essa argumentação matemática aqui que eu fiz para vocês, ela gera uma equação. E essa equação vai simplificar bastante o estudo de radioatividade, de decaimentos radioativos. Como é que vai ser ela? 200 não é minha massa inicial. Então, aqui vai ficar, ó, massa inicial vai ser igual. Por que aqui ficou 2? Porque o tempo de meia-vida só foi 1. Por que aqui ficou 4? Porque foram 2 tempos de meia-vida. Então, isso aqui significa 2 tempos de meia-vida. Aqui eram 8, eu botei 3, que foram 3 tempos de meia-vida, né? Então, 2 elevado ao quê? A os tempos de meia-vida, tá? O número de tempos de meia-vida, que eu vou chamar de N. Beleza? Vezes a massa final. Então, eu chego aqui nessa equação. Para que a gente encontre o número de tempos de meia-vida, eu posso elaborar uma nova equação. Qual vai ser ela? Vejam só. Meu N nada mais é do que o tempo total percorrido, certo? Dividido pelo meu tempo de meia-vida. Vamos supor que eu tenho 300 anos decorridos, certo? E meu tempo de meia-vida é 100. Então, foram 3 tempos de meia-vida que ocorreram, tá bom? De posse dessa equação aqui, você consegue aplicar qualquer decaimento. Dando continuidade, olha como é que ficaria a curva da velocidade de desintegração. No início, nós tínhamos 200 átomos, que passaram a ser 100 depois de um determinado tempo, que passaram a ser 50 depois de um determinado tempo. Beleza? O tempo necessário de passar de 200 para 100 vai ser o tempo de meia-vida. O tempo necessário de passar de 100 para 50 também vai ser o tempo de meia-vida, afinal, metade da massa se desintegrou, certo? E isso vai acontecendo com o passar do tempo, tá bom?
Essa curva aqui, ela vai assintotando, ou seja, ela vai se aproximando do zero. Mas a gente nunca vai ter o quê? Zero átomos. Por que nunca, Cássio? Porque é o seguinte, eles sempre vão caindo pela metade, sempre vão caindo pela metade, sempre caindo pela metade. Então ele vai chegar no ponto, vai ser 0,0000000, mas ainda vai existir, tá bom? Então a tendência é isso aqui assintotar e nunca tocar no eixo X. Então, tempo de meia-vida de alguns elementos radioativos para que vocês entendam como isso varia de elemento para elemento, tá? Nós temos tempos desde 56 segundos, que é uma coisa extremamente rápida, até tempos que são aqui ó, de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, esse primeiro caso ele seria de uma desintegração muito rápida, enquanto o meu último caso aqui, que seria o sétimo, ele seria de uma desintegração mais lenta. Tá bom? Qual é o que a gente mais escuta falar no dia a dia? É desse aqui, ó. O caso de desintegração do carbono 14, que tem 5.715 anos. Por que a gente escuta falar tanto dele, galera? Porque toda vez que alguém encontra alguma coisa desse tipo aqui, que é um fóssil, né? Olha aqui, ó, o fóssil de um dinossauro, tá? Aí o que ele faz? Ele diz, ó, foram feitos estudos de datação por carbono 14. E através desse estudo de datação por carbono 14, observou-se que, sei lá, esse dinossauro ele tinha em torno de 2 milhões de anos. Aí sempre fica aquela dúvida, né? Como é que ele sabe que esse dinossauro tem 2 milhões de anos? Como a gente viu agorinha, o carbono 14 tem tempo de desintegração, né? Tempo de meia-vida, de 5.715 anos. Eita, 5.715 anos, tá? Então, o que é que eles avaliam? Eles avaliam a atividade radioativa do carbono 14 existente no dinossauro. De acordo com essa atividade radioativa, eles conseguem entender quantos tempos de meia-vida passaram. E se ele sabe os tempos de meia-vida que passaram, ele consegue achar o tempo em anos que o dinossauro está lá enterrado, em tempo em anos que ele foi fossilizado, tá bom? Então, vê que legal. Sabendo o tempo de meia-vida, entendendo da desintegração, a gente consegue calcular o quê? Calcular o tempo de vida de um elemento, tá bom? Toda vez que vocês verem fósseis, vocês verem dinossauro, lembrem disso. Lembrem que ocorreu uma datação por carbono 14. E com isso, a gente encerra meia-vida e período de desintegração. Bons estudos!